Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, é o texto que nós vamos meditar hoje. Mateus capítulo 16, nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 16. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você hoje. Eu tenho convicção. Então procure prestar atenção, procure ouvir com atenção e principalmente, Deus, fale comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem era o nome que ele usava para si. Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Irmãos, lá em Goiás, tem uma serra, uma montanha, que o nome da serra é interessante, Serra da Divisa. E por quê? Ali, conforme a chuva cai, dependendo do lugar que ela cai, a água desemboca em alguns rios aqui e cai no Oceano Atlântico. E dependendo de onde ela cai, desemboca em alguns rios aqui, passa os outros países andinos e cai no Oceano Pacífico. Então colocaram Serra da Divisa justamente por causa disso. Ali é um momento de decisão. E o que é interessante nisso? Algumas decisões podem mudar drasticamente a nossa vida. E todos os dias nós temos que tomar decisões. Então às vezes nós tomamos algumas decisões certas, às vezes nós tomamos algumas decisões erradas. Algumas decisões em algumas áreas não são tão categóricas e não tão drásticas, mas outras são extremamente drásticas. Mas uma coisa é certa: sempre nós temos que tomar decisões em todas as áreas da nossa vida. E na vida espiritual não é diferente. Na nossa vida com Deus não é diferente. E eu creio que é uma das áreas, ou a área mais importante, porque ela vai determinar a nossa eternidade. A decisão que eu tomo para com Deus vai determinar a nossa eternidade. Então é muito interessante esse texto de Mateus 16, porque Jesus confronta os discípulos, confronta-os de uma forma categórica. Ele começa dizendo: quem os homens dizem que eu sou? As pessoas por aí, quem falam que eu sou? Agora é muito fácil responder pelos outros. Quem é Jesus para os outros? Para os outros é um intelectual, é um louco, é um homem bom, é o fundador de uma nova seita. Então eles falaram: é João Batista, Jeremias, alguns dos profetas, Elias. É muito fácil responder pelos outros. Mas aí Jesus afunila: e vocês? Aí entra Pedro e diz de uma forma categórica a decisão dele: quem eu penso que tu és? Tu és o Cristo. Respondendo pelos 12: tu és o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, é uma palavra grega, é a mesma palavra Messias, que significa ungido, que é uma palavra hebraica. É o prometido do Antigo Testamento, é o Filho de Deus, é aquele que Deus prometeu, dizendo: quem era ungido no Antigo Testamento? O sacerdote, o profeta e o rei. Então Jesus, ele era o sacerdote, aquele que nos levava a Deus, é o profeta, aquele que trazia Deus a nós, e o rei, aquele que domina sobre nós. Então quando Pedro disse: tu és o Cristo, ele está dizendo isso: tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Tu és muito mais do que um homem bom, muito mais do que um mestre, muito mais do que um sábio, muito mais do que o fundador de uma nova religião, uma nova seita. Tu és o próprio Deus. Então é muito interessante que ali estava a decisão de Pedro, ali estava a decisão dos discípulos. Agora, depois que Pedro disse isto, olha só o que Jesus fez. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Deste momento em diante, o que nós podemos perceber? Aqui está a serra da divisa do Evangelho.
Aqui está o momento onde Jesus, até o capítulo 16, tratou os discípulos de uma forma, e depois que eles tomaram uma decisão, Jesus começou a tratá-los de outra forma. Jesus, ele se revelou de uma forma muito mais profunda depois que eles decidiram. Jesus começou a dizer de uma forma muito mais profunda e se manifestar depois da sua decisão. Deus vai se manifestar na sua vida somente depois que você tomar uma decisão. Enquanto você ficar com o pé em duas canoas, enquanto você não se decidir, Ele não vai se revelar na tua vida. Ele não vai aprofundar, Ele não vai. Eu preciso entender isto, que Deus começa a se manifestar em mim e se revelar a mim, depois que eu tomo uma decisão, porque muitas vezes nós vivemos uma superficialidade por falta de postura, por falta de decisão. Se realmente eu creio, eu me entrego, porque se Jesus de fato é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não há salvação em nenhum outro, eu não vou ficar em dúvidas, se eu batizo ou não, se eu me entrego ou não, se eu me aprofundo ou não, eu não vou ficar em dúvida. Então tem que haver uma decisão da minha parte, senão nada vai acontecer. Eu não vou experimentar o que é o verdadeiro cristianismo, se eu não me entregar totalmente. Então aqui está a decisão de Jesus, disse de uma forma categórica: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, e na outra parte do evangelho ele diz, no terceiro dia, no domingo, que eu for ressuscitar, eu vou encontrar vocês lá na Galileia, até o lugar Jesus colocou para eles, onde iria se entregar. Aí depois que eles tomaram a decisão, Jesus começa a explicar o que é ser discípulo. Jesus começa a dizer o que eu quero de vocês. Perceba que logo depois da declaração de Pedro, ele coloca para os discípulos: se alguém, preste atenção nesse texto, se alguém acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste muita atenção nessa expressão. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? É interessante que Jesus começa, depois da decisão, a dizer para eles o que eu quero de vocês. Vocês querem me seguir, então eu vou dizer como vocês têm que me seguir. Vocês têm que tomar a cruz de vocês. Os discípulos entenderam muito bem o que Jesus queria dizer nessa época, muito bem. O problema é que nós hoje achamos que cruz é sinônimo de sofrimento. O que é tomar a sua cruz? É sofrer. É sofrer. Aqui está a minha cruz, a mulher apontando para o marido. O sofrimento da minha vida, ou o chefe, ou o trabalho, ou, o que é a tua cruz? Às vezes as pessoas colocam a cruz em ideia de sofrimento, uma ideia de peso, mas quando Jesus disse isso para os discípulos, vamos supor se ele estivesse aqui hoje, se nós fôssemos contextualizar esse versículo para nós entendermos melhor, era como se Jesus dissesse: se alguém quiser seguir-me, pegue a sua cadeira elétrica e siga-me. É como se Jesus dissesse: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua forca e siga-me. Era a pena de morte da época, era a maneira que as pessoas morriam na época. Então quando Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. É um paradoxo, é algo que parece contraditório, parece uma contradição, mas Jesus está dizendo: vocês têm uma natureza humana que precisa ser morta, vocês têm uma natureza humana que precisa ser morta, precisa ser crucificada, senão vocês não vão viver, vocês não vão encontrar a vida eterna, se essa natureza humana, a carne de vocês prevalecer. Por quê? Porque ela é totalmente contrária, totalmente antagônica, totalmente contradizente àquilo que Deus é, e isso tem que ser morto.
Gálatas, Paulo diz: vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Essa é a natureza humana que eu e você nós temos. A carne, o que ela deseja é contrário ao Espírito, contrário. O Espírito é contrário à carne, os dois são opostos, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu preciso morrer para essa natureza humana, é o que Jesus disse. Vocês querem me seguir? Vocês decidiram por mim? Vocês decidiram de fato que eu sou Cristo? Então vou dizer uma coisa para vocês, funciona assim. Se vocês não morrerem, vocês não vão viver. Agora, se vocês quiserem viver com a natureza humana, vocês vão morrer. Eu acho muito, muito profundo Colossenses. Aqui dá para ter uma ideia interessante sobre isso. Paulo diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, uma nova vida, nascer de novo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas terrenas. Busque as coisas de Deus, e não os daqui e agora, porque vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Antes de nós lermos o próximo versículo, olha para mim e presta atenção. O que Paulo está dizendo? Quando vocês se converteram a Cristo, a natureza humana de vocês morreu, foi crucificada, ressuscitou uma nova natureza, é o que Jesus diz, nascer de novo. Eu nasci para as coisas espirituais, eu nasci para as coisas de Deus, e agora eu tenho um desafio de buscar as coisas lá do alto. Só que eu percebo que a minha luta continua. Por quê? A minha mente não se converteu. Tem muitos pensamentos ruins aqui. Eu percebo que os meus sentimentos não se converteram. Tem muito sentimento ruim aqui. E eu percebo que a minha vontade também não se converteu, porque eu sempre caio em tentações. Então, o que eu percebo? Que o meu espírito está salvo, mas a minha mente, os meus sentimentos e as minhas vontades, ou seja, a minha alma, tem que ser diariamente crucificada. É por isso que ele diz no versículo 5: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Só que no versículo 3 ele falou: vocês morreram. O espírito sim morreu e ressuscitou, mas a alma, façam morrer, porque ela sempre está insistindo em ressuscitar. Eu sou de Deus, mas eu preciso lutar todos os dias contra a minha natureza terrena, que insiste em trazer ansiedade ao meu coração, que insiste em trazer medo à minha vida, que insiste em fazer com que eu viva uma vida que não agrade a Deus. Insiste, eu preciso crucificá-la. E é justamente isso que Jesus colocou: se vocês quiserem ser os meus discípulos, tomem a cruz, neguem-se a si mesmo. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver o que é ser um seguidor dele. Dizer: Deus, eu quero fazer do jeito que Jesus fez. Isso é ser discípulo. Eu quero ser como Jesus foi. E uma coisa que é interessante, ele nos mostrou como eu e você precisamos ser. E se eu quero ser um seguidor de Jesus, isso vai muito além do que frequentar uma igreja no domingo à noite. Isso vai uma luta diária, na segunda, terça, todos os dias da semana, onde eu estiver, aqui, na minha casa, na internet sozinho, no meu trabalho, onde eu estiver, eu tenho que estar diariamente crucificando a minha natureza terrena. Então eu tenho que olhar para Jesus, o que Deus deseja de mim, o que é ser discípulo de Jesus, o que é ter a vida eterna, o que é morrer para viver. Eu quero fazer uma analogia, eu quero fazer uma comparação com o que é tomar a cruz, vendo Jesus que tomou a sua própria cruz. A minha e a sua dor estava sobre ele. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele fez por nós. Mas ele tomou a sua cruz, e ele mostrou o que é tomar a cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele disse 7 frases, pregadas na cruz. Eu quero pegar 3 frases
para nós destacarmos o que é levar a cruz. Nós vamos fazer uma comparação, o que é levar a cruz, o que é morrer para mim, o que é viver para Deus, vendo o que Jesus fez. Então, eu quero trabalhar esse tema, morrer para viver. É um paradoxo, morrer para viver. E se eu pegar a primeira frase que Jesus disse na cruz, eu vou encontrar que eu preciso morrer para viver, abrir mão dos meus direitos. Isso é tomar a cruz. Ser cristão é abrir mão do meu direito. Jesus, ele estava na cruz e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus fez ali? As primeiras palavras que ele disse na cruz: Pai, eu abro mão do meu direito de cobrar dessas pessoas o que estão fazendo comigo. Eu tenho o direito de cobrar, porque eu não mereço estar aqui. Elas falharam, elas erraram, mas eu tenho o direito, e eu abro mão desse direito. Isso é perdão. Perdão, quando Deus me perdoa, Ele abre mão do direito de me castigar por aquilo que eu mereço, mas eu pedi perdão, então Ele me libera. Está quite, nós estamos com a dívida saldada, porque eu resolvi te liberar, e abrir mão do meu direito de castigar. Então Jesus, quando ele estava na cruz, ele abriu mão do direito de guardar mágoas, ele abriu mão do direito de cobrar, ele literalmente soltou, ele liberou aquelas pessoas. Então, para eu viver, eu tenho que morrer. Ele ensina o que é de fato ser de Deus, ele ensina o que é agradar a Deus. Quando eu morro para mim, eu abro mão do direito de cobrar. Eu morro para isto, e eu começo a viver. Sabe por quê eu vou começar a viver? Porque é impossível viver bem com ódio no coração. É impossível viver bem com raiva. É impossível viver bem com amargura. Então, a partir do momento que eu resolvo morrer para o direito de cobrar, eu vou começar a ter paz, eu vou começar a ter alegria, porque aí vem a cura. Eu preciso aprender a fazer as coisas do jeito de Deus e não do meu jeito. Ser de Deus significa abrir mão do meu direito de julgar, ou abrir mão do meu direito de condenar, abrir mão do meu direito de querer que a pessoa sofra e liberá-la. Hebreus, esforcem-se. Não é fácil, tem que haver um esforço na nossa parte, e às vezes esse esforço é exponencial, sabe? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, parece que Satanás insiste em mandar a gente para nos infernizar. Parece que o diabo tem muito prazer em mandar pessoas para tirar-nos do eixo e do equilíbrio, porque ele conhece nosso ponto fraco, ele sabe que essa área é vulnerável em nós. Você ama Deus, mas tem dificuldade de amar as pessoas, então ele sabe que esse é o teu ponto fraco, é o meu ponto fraco. Então ele sempre vai estar fazendo com que a gente lembre de coisas que fizeram conosco, sempre, ele vai estar sempre lançando isso na nossa cara, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos dar lado para ele. Então por isso que diz, esforcem-se. Tem que haver um esforço mesmo, para que vocês vivam em paz com todos. Você tem que se esforçar para viver em paz, porque tem gente que insiste em tirar-nos da paz, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Não sei se você conhece tiririca, que é aquela praga, erva daninha, que aquilo lá, ela vai afundando, e é uma raiz que vai, às vezes, você cavuca 2 metros e ela não para, por isso que você arranca e ela nasce de novo. Então raiz de amargura é justamente isso, é uma sementinha que é plantada na minha vida, e se eu não arrancá-la no começo, ela vai criando raiz de amargura, e ela vai contaminando outras pessoas. Você quer saber como que acontece isso? Quando eu falo mal das pessoas para outras, que eu não gosto.
eu vou estar disseminando na vida dessas pessoas que estão ouvindo o mesmo ódio que está em mim, e elas vão nutrir ódio também por outros. Então o que acontece? Eu vou estar contaminando outras pessoas. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou contaminando outras pessoas. E o que é pior, eu não me limpo, mas eu sujo outros. Eu preciso tomar muito cuidado com isto. Eu preciso aprender que não é assim que funciona, não na vida cristã. Cristianismo não é isto. Paulo diz: nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a vingança, a ira, a raiva, deixa Deus cuidar, porque está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, eu retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Isso não é fácil, eu tenho que morrer para viver. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, de quem te feriu. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu sou de Deus, e eu tenho que acreditar que o amor é mais forte que o ódio. Se uma pessoa me odeia e eu tratá-la com ódio também, eu vou abaixar o nível e vou tratar no mundo dela. Então, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, tudo vai estar vivendo morte. Eu não vou ser nem um pouco diferente das pessoas do mundo, que revidam mal com mal. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Agora, quando eu libero o perdão, sabe o que acontece? Deus começa a agir. Sabe por que os teus inimigos, as pessoas que não gostam de você, estão indo tão bem na vida? Porque você guarda mágoa dessas pessoas. O dia que você começar a liberar perdão, Deus vai começar a agir. Como? Ou elas mudam, ou Deus pesa a mão. Mas Ele vai tomar a tua causa, e Ele vai agir. Eu preciso acreditar nisso, é Bíblia. Eu não posso me deixar vencer pelo mal. Uma coisa que é tremenda, queridos, as pessoas viram a postura de Jesus na cruz. 50 dias depois, veio o Pentecostes, onde Pedro pregou e disse: Jesus ressuscitou. Muitas pessoas se converteram, 3.000 num dia só. E eu tenho certeza que muitas pessoas que se converteram estavam ali aos pés da cruz. Muitas pessoas que se converteram viram a semente que Jesus lançou de amor e não revidou com ódio o ódio. Se eu pegar um exemplo de um discípulo de Jesus, tem um diácono chamado Estevão, que no capítulo 7, estava sendo apedrejado. Imagina você sendo apedrejado, pessoas com raiva jogando pedra em você com força, e enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor, recebe o meu espírito. As mesmas palavras de Jesus na cruz. E então caiu de joelho e bradou, ele disse para todo mundo ouvir, que estava ali apedrejando: Senhor, bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Bradou, foram as últimas palavras dele. Ele morreu. Ali havia um homem chamado Saulo, que ouviu isto. Muitas pessoas que estavam ali ouviram isto. Ele não guardou mágoa, mas ele liberou perdão sobre aquelas pessoas. O que Deus fez? No capítulo 7, no capítulo 9, Paulo se converte. A conversão de Paulo começou com essas palavras de Estevão. Muitas coisas vão acontecer se você aprender a liberar perdão, porque Deus vai começar a agir. Eu preciso morrer para viver. Se eu insistir em manter a minha causa com ódio e revidar mal com mal, nada vai acontecer, a não ser eu morrer a cada dia. E aí, contaminar muitos. Semeie amor, que você vai colher amor. Semeie ódio, que você vai colher ódio. Simples assim. Morrer para viver. A segunda expressão que Jesus usou na cruz: eu vou aprender que tomar a minha cruz é ficar atento às necessidades dos outros. Aconteceu um fato interessante, que
As pessoas que morriam ali eram criminosas. Jesus era considerado como criminoso. E um dos criminosos que ali estavam, dependurados, um de cada lado de Jesus, um deles lançava ali insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você não tem temor de Deus, nem estando sob igual sentença? Daqui a pouco nós vamos morrer, e você está blasfemando contra Jesus? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem, Jesus, ele não cometeu nenhum mal. Então ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, o que ele fez? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O nosso corpo vai para a sepultura, mas o nosso espírito vai para Deus 1 segundo após a nossa morte. Jesus foi colocado o corpo ali no túmulo, mas o Espírito de Jesus já estava no céu com aquele malfeitor. Uma coisa que é muito importante, o que é levar a cruz. Preste atenção nisso, olha para mim, presta muita atenção nisso. Eu começar a olhar com mais amor e misericórdia para as outras pessoas, sem julgamentos e sem censuras. Nós somos experts em julgar os outros. Nós somos experts em censurar as pessoas. E uma coisa que eu percebo aqui, que tomar a sua cruz é estar atento às necessidades dos outros, é porque Jesus, ele podia estar olhando para a sua própria dor, que era muito intensa. O que estava acontecendo ali? Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Foram 6 horas de dores intensas. O sangue se esgotando lentamente, cãibras pelo corpo todo, cãibras no pulmão. Você já imaginou o que é ter cãibras no pulmão? Você já imaginou o que é uma morte lenta por asfixia? De você procurar o ar e não achar, e as dores intensas. Os soldados romanos, quando Jesus disse: eu tenho sede, colocaram um fel com vinagre para dar para ele. E sabe o que era aquilo? Era para deixá-lo grogue, era como que um anestésico, mas a pessoa ficava como que inconsciente, e Jesus não quis tomar. Jesus, ele sofreu tudo ali, e aquelas dores intensas não trouxeram para ele um senso de autocomiseração, de autopiedade, ao ponto de olhar somente para a sua dor e não olhar para o outro, mesmo ele estando em condições piores que o outro. Então ele mostra para mim e para você, que tomar a cruz é ter misericórdia daquelas pessoas que muitas vezes não estão nem piores que nós, mas eu preciso olhar com misericórdia. Aquele homem era um bandido. O que ele tinha feito? Não sei. Estuprou alguém? Matou um pai de família? Era um bandido. Era uma pessoa que teve pena de morte. Ele estava ali porque ele merecia estar. Mas ele não recebeu julgamento e nem censura de Jesus, mas ele recebeu misericórdia. Porque Jesus olhou para ele e estava sensível à necessidade dele. Morrer para mim é conseguir olhar para o outro com olhar de misericórdia, sem julgamento. Morrer para mim é parar de ter pena de mim e querer toda a atenção para mim, achando que a minha dor é maior que todos, e pode até ser, mas eu tenho que aprender a olhar para as outras pessoas, nas suas necessidades, e servi-las. Sabe o que acontece muito conosco? Uma frase que virou moda: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você tem que se envolver na igreja. Eu não tenho tempo. Você tem que se envolver no grupo pequeno. Eu não tenho tempo. Tem que se envolver. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E o que é pior, muitas vezes nós olhamos para nós e os dons que nós temos, os talentos que nós temos, nós falamos: eu tenho que trabalhar. Parece que o trabalho é um fardo.
ao invés de ser bênção na minha vida, porque ali eu trago o sustento da minha família, parece que eu fico tão ensimesmado, tão focado nas dificuldades e as demandas da vida, que eu começo a ter pena de mim, ao ponto de não olhar mais para os outros, as suas necessidades, e querer supri-las. Deus não está no egoísmo, Deus não está no senso de pena e de dó, e da miséria. Nós somos príncipes e princesas de Deus. Então eu preciso entender que no amor, eu consigo buscar condições de ajudar as pessoas, mesmo que eu não esteja tão bem. E eu tenho certeza absoluta que você vai melhorar, se você conseguir fazer isso. Se você morrer, você vai viver. Essa frase me marcou muito. Você pode doar sem amar. Às vezes eu dou alguma coisa para alguém, eu dou sem amor, mas eu não posso amar sem doar. Quando eu amo, eu dou. Quando eu amo, eu dou. Eu preciso morrer para o meu egoísmo. Agora eu preciso entender uma coisa: como é que eu sirvo a Deus? Todos nós aqui amamos Deus, não estávamos aqui, amamos mesmo. O que faz-nos estar aqui? Eu amo meu Deus, eu quero buscar a face dele, eu quero buscar a servi-lo. Agora, o que Deus precisa de mim? Ele não precisa de nada, Ele tem tudo. Como que eu vou servir a Deus? Se eu for para a Bíblia, eu vou descobrir que eu vou servir a Deus servindo as pessoas. Os dons que Deus me deu são para servir os outros. Como que eu vou amar a Deus? Amando aquelas pessoas que Ele ama. Como que eu vou agradar a Deus? Amando aquelas pessoas que estão necessitadas. Deus ama o ser humano. O ser humano não precisa de julgamento, precisa de amor. E quem Deus vai levantar para amar? Aqueles que são seguidores de Jesus, que veio para amar. Se eu quiser ser um seguidor de Jesus, eu tenho que amar o ser humano. Eu tenho que servir o ser humano. E parar de julgar, parar de censurar e ter mais misericórdia. Nós chegamos no cúmulo de dizer: igreja é muito difícil. O que você quer dizer com isto? Igreja é muito difícil? Será que é porque a igreja é feita de pessoas que são muito falhas? E se você olhar para a tua família, você vai perceber que ela é difícil também, porque tem pessoas falhas lá dentro. Mas o que te faz permanecer lá e lutar por ela? É o amor. E o que faz você estar aqui na casa de Deus e perseverar? Tem que ser o amor. Toda vez que eu entro em julgamento e em censura, eu começo a distanciar as pessoas de mim. Tem muitas pessoas que perdem o entusiasmo por igreja, porque só vê os pontos falhos de igreja. Não pode ser assim. Se eu quero amar o meu Deus, eu tenho que amar os filhos de Deus. E o ponto central nisso, queridos, pare de ficar olhando somente para as suas dores. Em nome de Jesus, pare de sentir-se injustiçado, injustiçada. Pare de nutrir esse senso de autocomiseração. Porque não houve pessoa mais injustiçada no mundo do que Jesus Cristo, e mesmo assim, Ele conseguiu olhar para aquele malfeitor sem julgamento e sem censura, porque Ele veio mostrar para mim e para você o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Este é o caminho para a vida eterna. Você vai morrer para o seu egoísmo e viver para servir as pessoas falhas, que Deus tanto ama, e parar de julgar os outros. Isso é cristianismo. Isto é cristianismo. Quando eu pego mais uma frase que Jesus disse, foi a última, eu vou entender que levar a minha cruz, morrer para viver, é ser totalmente submisso a Deus. A última frase de Jesus na cruz, também como Estevão, ele bradou alto, gritou em alta voz: Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Bradou. E tendo dito isto, morreu. O que ele quis dizer aqui? Eu me coloco debaixo do teu poder e sou totalmente submisso a ti. É o que ele mostrou em toda a sua vida.
Sendo Deus, se tornou homem para mostrar como que um ser humano tem que se portar na vida. É o meu exemplo. Eu vou ser discípulo, eu vou ser um seguidor daquele que me deixou o exemplo. Tomar a cruz é ser totalmente submisso à vontade de Deus, é morrer para a minha própria vontade, para os meus questionamentos, para as minhas indagações, para as minhas inquirições, e me submeter a Deus, dizendo: eu aceito, mesmo que eu não entenda, eu aceito. Isso é ser de Deus, isso é ser discípulo. Eu estou totalmente submisso. A nossa natureza terrena, que tem que morrer, tem que ser crucificada, é a natureza de Adão, é a natureza que desobedece, que faz as coisas do nosso jeito. Não foi isso que Adão fez, cedeu às tentações. Não é isso que nós fazemos, cedemos. O que Adão e Eva receberam ali como proposta da serpente? Você vai ser como Deus, se você comer desse fruto. O que era a proposta? Você vai dominar a sua vida, você vai controlar a tua vida, e você vai fazer a coisa do teu jeito, você será como Deus. Sabe onde o diabo trabalhou? Foi no ponto que Lúcifer caiu, no orgulho. É onde o diabo trabalha até hoje em nossas vidas, e é por isso que eu tenho que morrer. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz: o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. O orgulho é a galinha onde todos os outros pecados são chocados. Por isso eu preciso morrer para mim, por isso eu preciso ser submisso a Deus. O que é submissão? Submissão, eu estou debaixo da missão de Deus. O objetivo da minha vida não é ser feliz, o objetivo da minha vida é a glória de Deus e agradá-lo, porque só assim eu serei feliz. Então eu preciso entender que a glória de Deus é o objetivo maior da minha vida. Há lutas? Claro que há. Há conflitos? Claro que há. O próprio Jesus passou por isso. Você acha que Jesus tomou a cruz alegre? Você acha que ele tomou a cruz feliz? Jesus, na noite anterior, quando ele foi morto, ele foi para um lugar chamado Getsêmani, afastou dos seus discípulos uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Se Jesus precisava de orar, imagine eu e você. Se Jesus, como homem, mostrou para mim e para você a total dependência e submissão de Deus, é porque ele estava conectado com Deus em oração. Ele começou a orar, e a oração dele: Pai, 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 se queres, se tu quiseres, afasta de mim esse cálice. Ele está falando da cruz, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, e estando angustiado, triste, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagina a cena. Isso é submissão. Mas se percebe o conflito de Jesus: Pai, eu vou, porque é a tua vontade, mas a minha vontade não é não. Afasta de mim, por favor. Afasta de mim, por favor. Mas não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. E Deus, Pai, por amor a mim e a você: filho, você vai. Mandou um anjo para fortalecer Jesus. Tua vida não está fácil, né? Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus é aquele que te fortalece. Manda um anjo, manda o Espírito Santo para te consolar.
Mas uma coisa que eu e você precisamos entender, que eu preciso aceitar, mesmo que eu não entenda. Há um Deus soberano que tem um propósito em tudo que faz. E quando eu me submeto, é como que eu estou dizendo para Ele: Deus, eu vou morrer para o meu entendimento, eu não estou entendendo nada, mas eu vou morrer para a minha racionalidade, eu vou morrer para poder viver. Muitas pessoas não permanecem com Deus, porque não perseveram na hora do sofrimento, porque tomar a cruz não é fácil. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você: se você quiser uma religião que te dê conforto, essa religião não é o cristianismo. Porque o cristianismo sempre nos mostra que nós somos pessoas que precisam ser diariamente confrontadas com os nossos erros, com as nossas mazelas. Diariamente nós estamos em guerra. É por isso que eu preciso orar tanto, é por isso que eu tenho que perseverar, é por isso que eu preciso da bênção de Deus na minha vida, e principalmente fazer do jeito dele. É por isso que eu preciso morrer para viver, porque se eu passar pela cruz, eu terei a glória. Adão quis a glória e foi para o inferno. Adão quis a glória e caiu. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que faz do seu jeito sofrerá as consequências. Jesus, o que ele fez? Ele se humilhou e foi exaltado. Então a minha vida é olhar para Jesus e ser um discípulo dele. Então o que eu vou fazer? Eu preciso, eu necessito, eu preciso muito olhar para Jesus e dizer: eu quero tomar a minha cruz, eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a olhar para os outros com mais serenidade, sem julgamento e sem censura. Eu quero me submeter a Ti. É o caminho para viver. Que a bênção de Deus esteja com você, que o poder de Deus te renove, e que a cada dia você experimente Deus se revelando na tua vida. Sabe por quê? Porque você simplesmente decidiu segui-lo. Respira fundo e continua de cabeça erguida, andando para frente, porque Deus está com você e vai estar com você todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.